Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre o Wallace Yan, essa joia do Flamengo aí que todo mundo pede como titular na equipe principal ali, nos 11 iniciais da equipe. Um atleta que me chama muita atenção, jovem, praticamente esse ano aí tendo mais tempo com o time profissional, praticamente já uma certeza, não uma promessa. Gosto bastante e o motivo dessa análise hoje aqui é uma situação bem interessante e o que mostra como esse atleta ele é tão valioso para o elenco do Flamengo e talvez aí uma futura venda muito boa para a equipe. Por quê? O Wallace Yan, diferente das últimas situações de jogadores do Flamengo vendeu e teve, e tem no elenco e teve, é um atleta bem interessante. Ele, além de ser esse atleta alto, é, ele também consegue ser um atleta muito móvel, um segundo atacante, um extremo, ou seja, ele é aquele centroavante moderno, um atleta que consegue fazer várias funções dentro de campo, ele consegue fazer várias situações, ele consegue se sobressair em várias situações. A gente vai ver nesse vídeo aqui como esse atleta é bem completo no ataque. A primeira situação do Wallace é como ele consegue se sair em situações de 1 para 1. Um atleta que consegue ali se sobressair muito bem nesse tipo de situação. Ele consegue ter certo destaque em situações de 1 para 1, seja esse drible frontal, esse confronto direto, ou em situações ali onde ele precisa usar o corpo para fazer esse drible, a velocidade da bola. É um atleta bem chato, costumo dizer que esse tipo de atleta ele é um atleta que consegue dar muito prejuízo ali para a defesa adversária. A gente consegue ver isso, como ele consegue se desvencilhar ali da marcação, parte para cima mesmo, vai no corpo, vai na disputa. Quando não dá, ele vai na qualidade. Um atleta que consegue se sair muito bem. Aqui a gente vê, olha, já dá o drible de corpo ali, usa o braço, muito intenso, muito forte. É, Me arrisca a dizer ele numa situação bem mais positiva de campo ali, um campo melhor, como a gente viu no Mundial, ele consegue jogar ainda mais. Infelizmente os campos do Brasil não ajudam não só ele, mas outros atletas aí também. A gente consegue ver aqui novamente, olha, drible de corpo, consegue ali de costas dar um toque na frente já, essa passada larga, essa condução em força, mas também ele consegue ser técnico, a gente consegue perceber, olha, como ele conduz muito bem a bola mais próxima ao pé. Finalização, nem se fala, um cara muito bom nessa situação, acredito que dá para evoluir ainda mais. E eu acredito que isso aqui coloca ele como um dos jogadores aí para tá nesse time principal do Flamengo, porque assim, ele é um atleta muito parecido com um pouco ali com o Bruno Henrique, ele consegue ter essa situação do Bruno Henrique, olha, coloca a bola na frente ali, conduz de força, muito parecido. Tem essa capacidade ali um pouco parecida com, vamos dizer assim, um outro ídolo do Flamengo aí, Gabigol, e talvez ele vão colocar um jogador mais habilidoso ali, conduzindo a bola mais próximo ao pé para terminar a jogada em finalização, muito bom nesse sentido, que a gente vê, olha, contra o Palmeiras, a situação ali, ele ajusta bem o corpo para poder finalizar, ajustou, finalizou. Então, é um atleta que tem essa capacidade e aquilo que eu mais gosto, dentro da área. Dentro da área ele consegue ser um pouco daquilo que é o camisa 9 do Flamengo, o Pedro. É um atleta que ele consegue finalizar da maneira que dá. Não tem essa, a bola vem na esquerda ou na direita, ele acha um jeito. Aqui contra o Inter dá pra ver isso, olha. Domínio orientado de peito, já finaliza de direita. Então, uma situação, ele ainda sai meio mancando aqui, né? Aqui, olha, outra situação. Recebeu, já finalizou. Não espera um toque finalizando. Aqui novamente, olha. Na frente já finaliza, gol. Aqui outra situação, onde ele já está um pouco mais na área. Vai receber ali uma bola mais sóbria. Ó. Recebeu de esquerda mesmo, já emendou. Então, assim, um atleta que tem uma capacidade gigantesca de finalizar. E um ponto que eu acho que é onde o pessoal costuma dizer que ele é oportunista, realmente ele é oportunista. E teve um comentarista na Globo que falou, acho que foi Globo Casa TV, que falou que ele é um atleta que tem essa capacidade. Ele não é aquele atleta oportunista por acaso. Ele procura o gol, ele está preparado para a situação certa. E isso tem um segredo. Ele
Não é por acaso realmente. O Wallace ele é um jogador muito inteligente. Ele não é aquele atleta, por isso que eu digo, ele é um centroavante moderno. Ele não é aquele cara que vai brigar aqui no meio. Ele gosta de ficar nesse espaço aqui, olha, zagueiro lateral ou as costas do lateral. É onde ele geralmente aproveita os cruzamentos dele. Por quê? Ele é um atleta que precisa melhorar ainda um pouco nesse quesito duelo aéreo. Ele não é tão bom nesse sentido. O cabeceio dele não é tão bom. Acredito que dá para ele evoluir muito nesse sentido. Aí vai depender do tempo e do nível físico que ele quer chegar. Mas inteligente é um atleta sem dúvidas, muito bom. Olha como ele aproveita aqui, espaço segundo poste, muito bom. Aqui contra o São Paulo a mesma coisa, as costas do lateral. Gol. O cara é muito inteligente, um jogador que sabe se posicionar bem, um jogador que sabe o caminho certo para receber o cruzamento, principalmente cruzamento rasteiro, que é onde o Flamengo mais costuma terminar jogadas atualmente nesse time aí sem o Pedro. Eu acredito que isso aí ajuda muito o Alisson, porque ele, como eu falei, jogador, eu não só eu falei, mas o vídeo mostra, jogador que sabe se posicionar, um jogador que sabe ali aproveitar bem as situações. Além disso, o Wallace também ele é um cara solidário, um atleta que ele não é egoísta. Como ele sai muito bem, ele gosta, tem esse jogo a um toque ali, que é bem interessante, que contra o Palmeiras mostra muito bem isso, olha. Um toque, já coloca o Ayrton Lucas ali na situação, olha, já coloca na cara do gol. Um cara sabe jogar, um cara que consegue encontrar bons passes. Aqui de novo com o Matheus, olha. Ele vem receber, já dá o tapa de primeira. O Matheus cavadinho ali consegue fazer o gol. É um jogador solidário, um jogador muito inteligente. Ele sabe o que faz, ele sabe o que ele está fazendo. É, Ele consegue jogar muito bem um toque. Não é também uma coisa que o pessoal não pode. Não é o Pedro. Ele não consegue fazer assim, pelo que eu vi ali. Não é esse atleta de parede, de segurar ali e fazer essa situação do centroavante 9 ali. Dá para ele melhorar um pouco nisso aí. Mais uma vez falando, depende do nível físico que ele quer chegar. Mas acredito que é um ponto bem interessante para ele também. Mas é um toque, ele joga muito bem. Aqui, olha, situação de ele acha o passe, muito bom, passe para trás. Isso aqui mostra muita inteligência e entendimento de jogo do atleta. Olha. Ele vê que o zagueiro do Atlético está entrando mal, orientado para frente, ele já dá o tapa ali de retorno, o cruzamento de retorno. E aí o 9 só recebe qualidade e finaliza também. Mas o passe do Alisson foi muito inteligente. Aqui uma jogada que eu vi no ano passado, né, dele na Copa São Paulo. Um jogador que, olha o tapa que ele dá. Muito parecido com o Bruno Henrique, assim, para achar esse tipo de jogada. O jogador ali, como eu falei, é um 9 moderno, um jogador que vai com certeza render milhões aí pro Flamengo aí. Tomara que ele não tenha nenhum tipo de problema físico, né? Que a gente sabe que isso pode prejudicar muito, mas vamos torcer para que esse atleta consiga atingir o melhor nível possível aqui no Brasil e por que não seja um jogador aí do mais alto nível aí para prateleira mundial e tem tudo para isso, tem todas as características para isso. E onde eu acredito que onde ele mais leva vantagem para essa equipe do Flamengo é na agressividade. É um jogador que sabe marcar, ele salta a pressão muito bem. Então a gente vê ele, olha, ele vai muito bem. Acredito que um ponto que ele pode melhorar nessa salto de pressão dele é ele mapear um pouco mais esse espaço às costas para ele conseguir ver aqui os defensores, onde o goleiro pode achar um passe. A pressão dele é muito boa. E também a equipe do Flamengo ajuda muito, né? É muito encaixada essa pressão deles. Então, se ele conseguir mapear mais, ver isso aqui, ele pode fechar uma linha de passe melhor e, consequentemente, fazer com que esse jogo dele evolua não para o Flamengo, mas por que não para uma seleção brasileira da vida ou até mesmo uma outra equipe que ele possa estar vindo defender futuramente, né? A gente nunca sabe do amanhã. E aqui a gente vê, olha, um cara que é muito agressivo, muito forte nessa situação. Me arrisco a dizer que talvez é um atleta que incansável pelo perfil físico dele muito bom. E aqui a gente vê como a pressão dele é tão boa que nessa bola ele recupera e dá ali o passe para o atleta do Flamengo ali, o companheiro dele fazer o gol. Cortei ali, mas terminei em gol essa jogada para ver como esse atleta também é muito forte na pressão. Mas é isso, um atleta bem completo no ataque, características ofensivas e defensivas muito bem alinhadas. Dá para melhorar uma coisinha ou outra, mas já é um atleta, já é uma realidade nessa equipe. Por que não, talvez ali daqui mais um tempo ele possa estar sendo titular absoluto dessa centroavância aí do Flamengo e da seleção brasileira também. Deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam, se tem algum ponto a ter que eu não vi aqui, vocês enxergaram aí, deixa nos comentários e muito obrigado mais uma vez e até a próxima.